Olá pessoal, tudo bem? Os dois indicados pelo governo para o comando da Petrobras são o Adriano Pires, indicado à presidência, e o Rodolfo Landim, que foi indicado à presidência do Conselho de Administração, desistiram das indicações após a pressão feita contra eles, principalmente em razão dos apontamentos feitos pelo setor de compliance da Petrobras e a legislação brasileira, o que indica que algumas medidas que foram tomadas na companhia após a Lava Jato acabaram surtindo efeito. De fato, hoje a governança na Petrobras parece mais ajustada às práticas internacionais, Ainda que haja esse questionamento do quanto a empresa se tornou mais independente, o quanto isso afeta principalmente o brasileiro nessa questão do preço dos combustíveis, Já que a Petrobras usa a política de preços da paridade internacional e que há menos interferência do governo dentro da Petrobras, também é fato que a legislação garantiu que um pouco mais de segurança, pelo menos na indicação desses diretores, desses membros da Petrobras, o que não acontecia antigamente, No caso específico dos dois, o que se deu foi o apontamento do setor de compliance que algumas coisas estavam fora das regras e fora da lei das estatais, que foi aprovada durante o governo de Michel Temer em 2016, Essa lei das estatais impede alguns conflitos de interesse, No caso específico do Adriano Pires, ele queria passar a consultoria que estava no nome dele, que gerenciava algumas ações com empresas da área de energia, para o filho, E a lei das estatais não permite que parentes de membros de comando aí da Petrobras possam participar de empresas que sejam concorrentes, O caso do Rodolfo Landim é até mais curioso, porque ele abriu uma empresa junto com outras pessoas para ter um plano de saúde empresarial, e algumas dessas outras pessoas tinham relação com empresas também do setor de energia, além de algumas controvérsias que o Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, tem em alguns aspectos, inclusive com algumas pessoas que foram envolvidas lá atrás no escândalo do Petrolão, Então, assim, apesar da Lava Jato também ter e é natural que ela tenha alguns questionamentos também por algumas práticas que foram desvirtuadas, ela trouxe, claro, dentro da Petrobras, e esse é um exemplo muito claro, alguns ganhos, pelo menos impressão para a sociedade, para que as coisas sejam alteradas. E hoje é muito difícil interferir na Petrobras, colocar na Petrobras alguém que esteja fora das conformidades com a legislação. Os controles são muito rígidos e mesmo quando há uma troca no comando da Petrobras, como a gente viu em algumas outras ocasiões aí, as regras dentro da companhia também blindam a companhia de alguns prejuízos que podem ser causados por ações eleitorais dos governos de plantão, Independentemente de quem for eleito em outubro, terá dificuldades para cumprir o que está prometendo, que é fazer com que os preços dos combustíveis voltem à normalidade no Brasil, etc. e tal, porque isso depende um pouco do mercado internacional e de algumas condições que são estruturais e que o Brasil não tem enfrentado nos últimos anos, por uma série de fatores, O caso das refinarias é um exemplo muito claro. Além da corrupção, que fez com que as refinarias não ficassem prontas, houve uma mudança de estratégia que fez com que elas fossem praticamente abandonadas, vendidas, e por causa disso o Brasil hoje depende do mercado internacional de petróleo, porque precisa importar gasolina refinada, e por causa disso os preços estão nessa situação. E não é com uma interferência de cunho eleitoral que isso pode ser resolvido dentro da Petrobras, e que bom que a legislação brasileira hoje e o setor de compliance dentro da Petrobras garantem um pouco menos de estranheza quanto aos indicados, quanto a pessoas que vão comandar a companhia. Um abraço para vocês e até mais.